Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Congresso ele promulga a PEC que isenta de IPTU imóvel alugado por templo religioso. A gente havia falado isso em vídeos anteriores e agora é uma realidade, né? Tá aqui, ó, a autoria do ex-senador Marcelo Crivella, do Republicanos, que é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele diz que a Constituição brasileira já prevê a imunidade tributária para templos de qualquer culto. Aí a nova proposta, ela amplia o benefício para imóveis que sejam alugados por templos ou igrejas. Ou seja, nem sempre o proprietário ele transfere para o locatário a obrigatoriedade de pagar IPTU. Tem casos em que é o proprietário que paga. Agora a gente, por intermédio das igrejas, a gente vai poder beneficiar os proprietários dos imóveis também, né? Não apenas as igrejas. E o Flávio, hein? O Flávio Rachada, o Flávio Pequena Rachada, ele vai denunciar o Randolph ao Conselho de Ética por ataque ao Aras. O motivo foram as críticas do senador de oposição ao PGR, a quem ele chamou de pizzaiolo. E olha, aqui eles também são sacanas, né? Colocam uma foto aqui do Randolph bravo e tal, que não tem nada a ver com o que tá lá. Mas é a vida, né? É a vida. Esse povo não tem jeito. E aí você vê esses discursos falso-moralistas de um sujeito como Flávio Rachadinha. Um cara que está até as tampas envolvido com a possibilidade de ser um corrupto. Muita gente na internet tem o Flávio Bolsonaro como um canalha, como um vagabundo, um ladrão de dinheiro público. As pessoas falam isso na internet. Cabe a justiça provar. Essa é que é a verdade. Mas o Flávio é odiado por muitas pessoas que veem nele uma cara de pau gigantesca. No momento em que ele estava envolvido num caso de rachadinha, que ele conseguiu, pelo jeito, resolver aqui e ali, ele vai lá e compra uma mansão que ele fala que é 6 milhões, o Dória fala que é 12, 13 milhões, que o Dória conhece ali muito bem de imóvel, fala, não, é bem mais, porque estava mobiliado. E aí fica essa situação que mesmo que seja 6 milhões de reais, é muito, mas muito dinheiro para você pagar numa casa, especialmente se for comparado com aquilo que ele recebe como deputado. E aí tá aí sendo o falso moralista da vez, né? A gente recebeu hoje também um alerta bombástico do Edson Fachin. Eu vou falar sobre isso, mas eu preciso pedir para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Provavelmente, e a gente quer pedir para que isso aconteça, mas não sei, talvez no momento que você esteja vendo o vídeo, a gente já pode estar assim muito próximo mesmo, ou quase atingindo os 300 mil inscritos. Mas você precisa se inscrever aí para dar certo, dar essa força aí pra gente, especialmente se não é a primeira vez que você acompanha um vídeo aqui do canal. Se inscreva aí para você fortalecer o nosso trabalho. Olha, o Edson Fachin, ministro do STF, né? Ele assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral daqui a uma semana. Ele acordou o país hoje com um aviso ensurdecedor. Olha as palavras dele. Posso dizer a vocês que a justiça eleitoral já pode estar sob ataque de hackers, não apenas de atividades de criminosos, mas também de países, tal como a Rússia, que não tem legislação adequada de controle, afirmou o magistrado, vivendo novamente um momento de carreira em que ficará sob forte holofote numa entrevista ao Estado de São Paulo. A gente viu essa visita do Carlos Bolsonaro, falamos no vídeo anterior. Se você não viu, o vídeo anterior tá muito bom, vou deixar para você o card aqui para você acompanhar. A gente falou sobre essa visita do Carlos Bolsonaro à Rússia que ninguém entendeu. O que o vereador do Rio de Janeiro está fazendo lá na Rússia? E as suspeitas são gigantescas, porque a gente sabe que a Rússia ela atua diretamente em eleições de outros países. Há suspeitas de atuar nas eleições, inclusive nos Estados Unidos. A gente sabe que a coisa lá é complicada. E agora a gente vê aí o Fachin falando sobre coisas graves, né? O Fachin ele afirma que o Brasil terá em 2022 o maior teste das instituições democráticas,
Como quem olha para Bolsonaro de frente, ele ressaltou duas coisas. Não há mais espaço para o populismo autoritário no Brasil e nós tivemos 25 anos de uma ditadura que trouxe consequências nefastas para o Brasil. Ditadura nunca mais. Na verdade, hoje, não só o Fachin como o Barroso, eles deram, como se diz no interior, a popular carcada. Sabe aquela carcada que eles deram no Bolsonaro hoje? Falaram de frente a frente ali para ele, falou: Bolsonaro, baixa a bola aí, porque o negócio não vai ser brincadeira para você se você quiser apelar mesmo. E falar em apelar, nós temos Malafaia. O Malafaia, ele diz que evangélicos não apoiam Lula nem Moro, vão quebrar a cara. E o Malafaia, mais uma vez, né, ele se coloca agora como aliado do presidente Bolsonaro, e ele afirmou que os presidenciáveis, o Lula e o Ciro Gomes e o Sérgio Moro, eles vão quebrar a cara com evangélicos, né? Deu uma entrevista para o Metrópolis e aí mais uma vez a gente vê o Malafaia falando em nome de todos os evangélicos do Brasil, sendo que boa parte dos evangélicos odeiam de morte o Malafaia. Essa é que é a verdade. Não estou exagerando, não. A gente tem muitos evangélicos que têm enormes ressalvas em relação ao Bolsonaro. Esse fato dele ficar trocando de mulher como se troca de um sapato, esse fato dele falar palavrões, dele ter atitudes que não são humanistas. A quantidade que nós temos de evangélicos humanistas é quase a totalidade deles. Gente que se preocupa com a população carente, a população mais pobre. E eles veem no Bolsonaro uma pessoa que faz o contrário, né? Que está realmente obrando para os pobres do Brasil. Então, Malafaia, você não fala em nome dos evangélicos. Você não é o dono dos evangélicos brasileiros. Quero mostrar aqui para você essa informação sobre títulos de doutorado concedidos ao Brasil. Então, olha o que aconteceu sob Bolsonaro. De 2019 para 2020, houve uma queda de 18%. Para você ver que, na prática, Bolsonaro é um desastre. A gente vinha num crescente. Olha esse gráfico, gente. Olha aqui. Olha o gráfico. De repente, a gente tem uma queda vertiginosa, 18%. E aqui, estados como São Paulo, né, Minas Gerais, que são aqueles que mais caíram, né? Minas Gerais 20%, São Paulo 19%. Então tá aqui uma coisa para lamentar muito, né? Isso aqui é para a gente ficar muito triste. Os títulos de doutorado concedidos no Brasil. Uma pena, né? E um outro dado também é a taxa de desemprego no mundo entre os países do G20 e essa porcentagem da força de trabalho total. Aqui nós estamos falando de 2021 e aqui você vê os índices do Brasil, né? Que coisa horrível, que coisa lamentável, né? A gente tem só a África do Sul aqui com um índice maior e a Turquia, mas o Brasil lamentando essa queda vertiginosa. Esse é o governo Bolsonaro. É isso que a gente tem que falar a respeito disso. É a realidade do governo Bolsonaro. Acima desse fanatismo, dessas pessoas que ficam tentando colocar questões puramente ideológicas, onde aqui é pragmatismo puro, aqui é realidade. Bolsonaro entrou numa loucura, numa insanidade, que a gente quer pensar se realmente esse sujeito, ou ele é extremamente cara de pau, ou ele é um vagabundo mentiroso, ou ele tá com algum problema mesmo, né? E se tem problema, tem que tratar. A gente tem que respeitar as pessoas, respeitar os loucos, né? Mas o Bolsonaro parece realmente ir para a loucura total. Ele volta a sugerir que o Putin fez manobras de recuo, que ainda agora estão sendo, de alguma forma aqui e ali, sendo contestadas, e ele atribui essas manobras de recuo à visita dele à Rússia, o que é uma insanidade sem tamanho, uma loucura. E ele mente descaradamente sobre isso, porque ele sabe que uma parte do país acredita. Nós temos pessoas fanáticas no país que acreditam que o Bolsonaro acabou, não, é prêmio Nobel para o Bolsonaro, falamos isso no vídeo anterior, prêmio Nobel para ele, prêmio Nobel da Paz, porque ele acabou com a guerra, a terceira guerra e tudo mais. É um sujeito, é um cara de pau, de um mentiroso canalha. E agora com essa visita que ele fez ao Orbán, que aí sim parece ser o motivo dessa saída dele ao Brasil, né?
ele faz essa viagem, é uma viagem improvisada à Hungria, e aí ele visita esse ícone da extrema-direita europeia, né, da ultradireita europeia. E o Orbán, só para você ter uma ideia, eu vou deixar aqui para você um pouco sobre quem é Viktor Orbán, nessa reportagem aqui apresentada pelo Estadão, e só para você ter uma ideia, algumas coisas que ele fez lá, tá? Ele perdeu esse apoio, né, devido a como ele enfrentou a pandemia. Uma investigação de 3 institutos de pesquisa húngaros divulgada em dezembro de 2020, ele mostrou que a pandemia e a crise econômica enfraqueceram o governo. Em média lá, né, 34% dos eleitores apoiavam a oposição, enquanto 31% continuavam fiéis ao primeiro-ministro. Mas olha aqui, ó, em dezembro de 2020, o parlamento aprovou uma lei que impede casais do mesmo sexo de adotarem crianças. Uma emenda constitucional também aprovada prevê que a mãe é uma mulher e o pai é um homem. O casamento gay foi proibido no país após uma emenda constitucional que foi proposta em novembro do ano passado para estabelecer o casamento como uma instituição exclusiva entre homem e mulher. Então, assim, é um sujeito claramente homofóbico, a homofobia escancarada. E se deixar aqui no Brasil, vai caminhar para isso também, são homofóbicos. E é óbvio que essa história, né, que o Bolsonaro fala lá, Deus, Pátria e Família, né, que é um lema fascista, eles falam isso com a maior naturalidade do mundo. Tem uma foto do Bolsonaro com o Orbán de rostinho colado, né, os dois juntinhos ali para mostrar, não, aqui não tem, sem máscara, no meio da pandemia, péssimo exemplo, né? E eles fazem isso, proposital. Bolsonaro faz isso de forma proposital. Todo mundo falando, não, você foi lá e foi recebido com cumprimento, chegou perto do Putin, os outros tiveram uma distância de uma mesa de 5 metros. Mas é claro, fez 5 exames. Forneceu material genético para a Rússia, que a gente sabe, a Rússia é especialista nessas armas químicas. Ele vai lá e fornece material genético para eles. Os outros não quiseram fazer isso. E aí, obviamente, foram mantidas essas distâncias. Agora o Bolsonaro vai lá e faz 5 testes. Aí tudo bem, as pessoas parecem que não entendem isso. E essa saudação fascista, esse lema fascista que o Bolsonaro utiliza lá, é também proposital. Olha o que esse marginal vai dizer lá. Acredito no Orbán, que trato como irmão, dadas as afinidades que temos. E aí, ao destacar a comunhão de valores entre ele e o premier húngaro, o presidente voltou a usar uma versão ampliada do lema da Ação Integralista Brasileira, que é um movimento fascista nacional, que teve força na política nacional, principalmente na década de 30. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ele acrescentou a liberdade ao lema. A gente percebe que não tem mais limites para o Bolsonaro. Não tem mais. Para ele se colocar como um fascista, ele não tá nem aí mais, ele já coloca isso aí mesmo. Se quiser falar que é fascista, ele, ok, é fascismo mesmo. Neonazismo, ok, aí recebe a deputada neonazista no Brasil, batendo palma, vai lá conversar com o Orbán, que é um sujeito que é cuspido na Europa inteira, né? A Europa inteira cospe na cara do Orbán por ele ser um canalha homofóbico. E aí, pro Bolsonaro isso é maravilhoso, somos irmãos pelas afinidades. E se deixar realmente o Bolsonaro, ele se transforma num líder fascista, populista, colocando aqui as piores agruras contra as minorias. Isso é o Bolsonaro. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. A gente está perto de atingir a nossa meta aqui dos 300 mil inscritos. Se inscreva no canal. E você pode ajudar que o nosso trabalho continue. Existem várias formas. Você pode ajudar participando do nosso Apoia-se. Ainda dá tempo de você participar do sorteio neste mês de um livro. Então, no nosso Apoia-se, você participa do sorteio de livros. Você também pode nos ajudar com o Pix em qualquer valor. Você pode fazer essa doação agora. Pega o seu celular aí, ó, faz uma doação pra gente, ajuda a gente a manter o nosso trabalho aqui, tá bom? Temos o nosso Pix aqui para você fazer a sua participação. Em qualquer outro lugar do mundo, você pode nos ajudar com o PayPal. Você pode nos ajudar também pelo PicPay.
e pelas outras formas de fazer com que o nosso trabalho continue, tá bom? Agradeço muito de coração a todos vocês que nos ajudam por aqui. Grande abraço, até a próxima.